Bom, vou começar primeiro perguntando para o Ale. Ale, como é que surge o Maverick no Brasil? Como é que vem? Que ano que vem? Em que situação que está o mercado nacional, a indústria automobilística nacional? O Maverick ele veio para competir com os carros da GM, o Opala da GM, né? E ele veio para o Brasil no início de 73, né? Fizeram estudos, né? No início de 73 o carro definitivamente foi apresentado ao público, né? Foi feita uma clínica entre a Ford com vários modelos e o Maverick foi o vencedor aí dessa clínica. Foi o carro que mais se adequou às exigências do mercado brasileiro, digamos assim, né? Então ele começa em 73. 73, exatamente. Né? Pô, o lançamento que é 4 de junho de 73 foi a apresentação para a imprensa e 20 de junho as concessionárias começaram a colocar essa maravilha nas mãos dos consumidores. Exatamente. Tá aqui, ó. Essa aqui é a apresentação da imprensa original. Né? 100 unidades impressas. E 100 unidades impressas com capa e tudo. É isso aí. Ou não é? Tira o olho. O povo já estava olhando aí. Queria até agradecer em público aqui, o Alexandre acabou de me presentear com esse material. Pô, é um carro que chega fascinando o mercado, que chega... Porque tem uma característica de uma guerra muito importante, Sim. que é uma guerra contra o Opala. Perfeito. Né? É uma guerra contra o Charger, né? Contra a Chrysler. Né? Além do que, tem os menorzinhos que também faziam uma baguncinha ali, o Passat, essa coisa toda e tal. Né? Então tinha que ser um carro robusto e que viesse com uma presença muito grande. Né? Exatamente. O Maverick chegou no mercado brasileiro com as duas... Primeiro só na versão coupé, ou seja, a duas portas. Na traseira podemos chamar de fastback. Né? E o motor 302 V8, que é o sonho de consumo de todo mundo até os dias atuais. E com o motor 6 cilindros, que era um motor que passou por e N melhorias que da linha Willys, que era o motor 184, motor 3.0, 6 cilindros. Então chegou nesses dois segmentos. Uma versão com um apelo mais esportivo, com o motor 302 V8, que poderia ser tanto no Maverick luxo ou standard, mas o GT era que chamava mais a atenção. Claro. E tinha uma versão, digamos, mais familiar, que era a opção dos 6 cilindros. E realmente, como você colocou, o Opala era o que navegava sozinho nesse segmento. Né? O Maverick chegou para dizer, tô aqui, fez bonito dentro do seu segmento, dentro do seu mercado. E o Charger já era embora a gente pode dizer até hoje que são os 3 maiores, né? Sim. Dodge, Chrysler, o Opala, GM, Ford e o Maverick Ford, os 3 maiores do segmento, mas o Dart, o Charger RT eram carros maiores, né? Então, tinha o Landau também, mas o Landau já era outro segmento. A concepção do Opala e a concepção do Dodge vinham dos anos 60. O Maverick, ele tinha um design e uma linha dos anos 70, muito atual. Então isso aí foi uma coisa muito importante na época, porque era um carro de linhas modernas, né? Diferente dos Dodges que eram oriundos dos anos 60, e o Opala a mesma coisa, dos Opel Rekord alemão, que também tinha aquela coisa dos anos 60. E eu tenho a impressão, não sei se eu estou certo, que o Maverick, ele veio com, mesmo ele na categoria LDO, enfim, nas categorias luxo, ou o sedã, o mais popular, eram as linhas mais esportivas. Sim. Elas, ao mesmo tempo que eram luxuosas, que eram bonitas, assim, até para um carro de luxo, elas eram esportivas. Fluidas, né? Fluidas, exatamente. Você usou o termo certo, né? Elas combinavam. Eu decorei um dicionário de adjetivos positivos, então vou te ajudando aí. Isso, vai ajudando aí, né? Só tem coisa boa para falar. Ele chega então ele só chega o coupé. Chega no primeiro momento o coupé e alguns meses depois chega o 4 portas. Aí vem o 4 portas, né? O sedã 4 portas. Exatamente. Né? É uma questão de poucos meses. E uma característica interessante também no Maverick em relação ao mercado naquela época é que o Maverick era um chassi, que a gente chama de chassi, né? Monobloco, ou seja, a carroceria inteira é uma peça única. Tirando, claro, paralamas, capô e portas e porta-malas, o carro inteiro era uma peça única. Então isso era a foto aí, carroceria do chassi monobloco. Perfeitamente. Então essa é uma coisa interessante, que era uma grande inovação, que é tal que o Alexandre falou, né? Que era uma coisa muito avançada para a época. Isso deixava enche a tela com essa foto aí, Ronaldo, por favor, enche a tela aí, porque é legal para quem está nos vendo aí, principalmente no celular, né? Para você encher a tela aí. Porque é muito legal demonstrar exatamente isso que você falou, esse monobloco. Exatamente. Essa coisa inteira que era o
o Maverick, né? Em termos de engenharia, isso é um ganho fantástico, de equilíbrio, de distribuição de peso, potência, uma série de coisas. De segurança, né? Enfim, dirigibilidade muito melhor. Muito melhor, né? E ele chega com quantas versões? De acabamento, enfim. Chega o Standard, que era chamado Maverick Super. O Maverick Super Luxo, que era como o nome diz, o Super Luxo, a versão luxuosa. E o GT, o Gran Turismo, que é o esportivo. Exatamente. Quer dizer, ele chega em três versões, né? 3 versões de acabamento e 2 versões de carroceria, né? Coupé e 4 portas, né? Daí, enchemos a tela, então, para você ver. Aí é uma concepção de um monobloco, ó.